Olá pessoal, onde quer que você esteja neste momento assistindo a gente, eu quero mandar um grande e forte abraço para você. Hoje o canal Janela News Notícias vai abordar o primeiro casamento gay da história, realizado com papel passado. Eu vou te contar uma história que começou em 1949 entre os ativistas Axel Lundahl Madsen e Egil Skidsen. Vamos aos fatos. No dia 7 de junho de 1989, o marco histórico foi registrado na Dinamarca, com a publicação de um documento assinado pela rainha Margaret II. Esta lei pioneira, aprovada pelos parlamentares dinamarqueses, oficializou a união estável civil entre casais homoafetivos, tornando a Dinamarca o primeiro país do mundo a reconhecer esse direito. O primeiro artigo da lei garante que duas pessoas do mesmo sexo podem ter sua união estável registrada e, apesar de ter sido aprovada e rubricada pela rainha, a lei só entrou em vigor em 1º de outubro de 1989 para permitir que os órgãos públicos fizessem as devidas adaptações internas. O casal contemplado com esse direito civil histórico foi Axel Lundahl Madsen. Ele viveu de 1915 até 2011. E Egil Skidsen, ele viveu de 1922 até 1995. E já viviam juntos há 4 décadas, exatos 40 anos, e eram ativistas pelos direitos da comunidade LGBT. Como prova de amor, eles haviam adotado o sobrenome Axel, que foi criado a partir da junção de seus nomes, X de Axel e Gil de Egil. O prefeito de Copenhague, Tom Alberg, iniciou a cerimônia com um discurso que reconhecia a importância da data. Ele também oficiou a cerimônia e perguntou a Axel e Egil se eles aceitariam um ao outro como companheiros, recebendo um sim de ambos. Até o final daquele ano, 270 homens homossexuais e 70 mulheres haviam registrado suas uniões civis na Dinamarca. Após a cerimônia, Axel e Egil afirmaram: "Nunca poderíamos imaginar que chegaríamos tão longe. Mantenham as mentes abertas e continuem lutando. É a única maneira de mudar as coisas. Se as pessoas saírem do armário, esse tipo de legalização acontecerá em todos os lugares." A honra de serem os primeiros a se casarem era justificada como afirmado no verbete dedicado a eles na Enciclopédia Britânica. Seus esforços sociais e políticos finalmente valeram a pena, quando, em 1989, a Dinamarca se tornou o primeiro país a legalizar as uniões civis do mesmo sexo. Axel e Egil trocaram votos na prefeitura de Copenhague. De acordo com a cronologia preparada pela organização LGBT Danmark, a legalização da união civil homoafetiva foi resultado de décadas de militância e inspirou a adoção de leis similares em outros países ao redor do mundo. A Lei da União Estável para Pessoas do Mesmo Sexo, promulgada em 1989, era praticamente idêntica à já existente lei dinamarquesa para casamentos civis, com exceção de alguns direitos familiares relacionados à adoção e à nacionalidade. Ao longo dos anos seguintes, essas exceções foram removidas, contextualiza a organização. Axel, inspirado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 1948, se engajou na criação de uma organização de defesa e reivindicação de direitos para gays, lésbicas e bissexuais, surgindo assim o Círculo de 1948. Em 1949, o grupo foi rebatizado como Associação de 1948, ou simplesmente F48. Em 1951,
já tinha 1.339 membros na Dinamarca, Noruega e na Suécia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o foco passou a ser os valores e direitos democráticos, e homossexuais começaram a se organizar eles próprios. Ao contrário de outros grupos perseguidos durante a guerra, homossexuais não foram incluídos na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Contextualiza a história fornecida pela LGBT Danmark, o nome atual da organização desde 1985. Axel conheceu Egil em um encontro do grupo ativista em 1949 e nunca mais se separaram. Juntos, eles criaram um jornal chamado Vennen, que significa em português amigo, com conteúdo destinado à comunidade homossexual. Além disso, criaram uma agência de modelos e uma empresa de fotografia, ambas especializadas na temática gay. No entanto, em 1955, eles foram presos devido à publicação de fotos de homens nus. De acordo com as autoridades dinamarquesas da época, o material, embora não obsceno, poderia ser considerado especulação comercial com intenções sensuais. O casal Axel estabeleceu uma pequena pousada no norte da Dinamarca, dedicada a atender com respeito e dignidade o público LGBT, e nunca abandonou o seu engajamento em causas LGBT. Eles foram os protagonistas da primeira união civil homossexual do mundo, em 1º de outubro de 1989, em cerimônia que atraiu uma multidão de ativistas e simpatizantes à prefeitura de Copenhague. Egil faleceu em setembro de 1995, aos 73 anos, enquanto Axel continuou sendo uma voz influente no ativismo LGBT até a sua morte em outubro de 2011, quando estava com 96 anos. Em 2013, foi reconhecido póstumamente pela organização Equality Forum como um dos 31 ícones mundiais LGBT. O sociólogo Barry Adam, autor do livro The Rise of Gay and Lesbian Movement e professor da Universidade de Windsor, no Canadá, comenta que o casal Axel estava à frente de seu tempo e a oficialização de sua união foi um marco fundamental para a consolidação dos direitos dos homossexuais no mundo. Adam lembra que o casal celebrou a união pelas ruas de Copenhague e que o ato em si era emblemático, já que muitos LGBTs em todo o mundo viviam sob perseguição e precisavam ocultar seu estado civil real em casamentos ilegais. No livro Gay Marriage, For Better or for Worse, What We Have Learned from the Evidence, professor de Direito da Universidade de Yale, William Eskridge, descreve o processo de aprovação da lei dinamarquesa que legalizou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Segundo o autor, houve um debate prolongado e sem precedentes no parlamento, com a intensa participação de diversos setores da sociedade, especialmente de grupos religiosos fundamentalistas, tanto de sacerdotes quanto de líderes leigos. O professor de Direito da Universidade de Yale, William Eskridge, descreve em seu livro Gay Marriage, of Better or for Worse, What We've Learned from the Evidence, como a aprovação da lei dinamarquesa gerou um longo e sem precedentes debate do parlamento, com intensa participação de setores da sociedade, sobretudo religiosos, cristãos fundamentalistas, tanto sacerdotes quanto os líderes leigos. Segundo o jurista, uma petição assinada por 122 padres dinamarqueses instigava que os parlamentares engavetassem a lei, afirmando que o Estado não podia fazer leis contra o comando de Deus. Os religiosos temiam que a lei privilegiasse anormalidades. Os políticos também tiveram discussões semelhantes, com alguns argumentando que a lei era uma catástrofe e colocaria a Dinamarca contra todo o resto do mundo. Por outro lado, os que defendiam a lei argumentavam que havia chegado o dia em que uma forma de discriminação contra gays e lésbicas seria removida dos livros de direito. No dia 23 de maio de 1989, a lei foi votada e, quando o placar apareceu, houve uma festa no público que acompanhava a votação.
71 votos a favor, 47 contrários e 5 abstenções. Axel e Egil Axel, os pais do moderno movimento gay dinamarquês, sorriram triunfantes, relata Scrooge. O jornalista, músico e padre da igreja anglicana Richard Coles relembra o casal Axel como pioneiros no caminho para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele destaca que a Dinamarca foi o primeiro país a permitir as uniões estáveis civis que serviram como protótipo para o casamento gay e que a lei entrou em vigor em 1989. O casal Axel, que havia lutado pela mudança da lei, foi o primeiro a oficializar a união civil homossexual na Dinamarca, adotando o sobrenome Axel como uma expressão de seu compromisso mútuo. Embora essas parcerias tenham sido celebradas apenas em cerimônias civis, Coles destaca que a Igreja da Dinamarca permitiu que seu clero realizasse bênçãos de casais do mesmo sexo, argumentando que são pessoas e não instituições que são abençoadas. Ele lembra que o casal Axel, além de ser um símbolo de amor e compromisso, foi também uma força inspiradora para a comunidade LGBT e para os defensores dos direitos humanos em todo o mundo. O parlamento dinamarquês aprovou em 2010 a adoção por casais do mesmo sexo e em 2012 os casamentos civis foram estendidos a pessoas do mesmo sexo, permitindo a celebração em igrejas, embora o clero não seja obrigado a oficiá-los. O ativista e parceiro de Egil Axel, faleceu em 1995 aos 73 anos e Axel morreu em 2011 aos 96 anos de idade. Richard Coles costuma pensar no casal Axel quando celebra casamentos, lembrando de como eles foram pioneiros na luta pela igualdade de direito para casais do mesmo sexo. Esta foi mais uma reportagem do canal Janela News Notícias. Espero você a qualquer momento com mais informação. Aconteceu, eu entrego para você.